Bom, tá gravando agora, né? Só deixa eu fechar a porta aqui. Tava falando para o pessoal que hoje a gente vai ver o mito de Prometeu de uma outra forma. Então, a gente vai continuar falando desse mito, porque a apostila vai trazer um poema sobre esse mito para a gente analisar, que foi escrito pelo Machado de Assis. Mas eu também queria ler um pouco da interpretação desse mito que eu tenho nesse livro aqui, que é de mitologia. E essa interpretação desse livro é bem diferente daquela que a gente estava vendo ali na apostila. Então, uma outra forma de pensar. E eu acho querendo dizer exatamente para nós. Então, eu não sei o que vocês preferem que a gente faça primeiro. Vocês preferem que a gente veja a apostila? Vamos ver a apostila primeiro, que aí a gente termina, faz exercícios, e aí eu venho para a leitura daqui do livro e a gente discute. O que vocês acham? Pode ser? Então, vamos lá. Página 201. Bom dia, Jéssica. A gente começou agora, tá bom? Vamos lá para a página 201. Lá na página 201, nós vamos ter o título Intertextualidade. Noções de composição poética. Quem sabe o que é intertextualidade? Conhecem? Não? Intertextualidade é quando a gente tem mais de um texto que fazem referência um ao outro. Por exemplo, eu fiz um poema que está fazendo referência a um texto já conhecido anteriormente, que é o mito de Prometeu. Então, aí, nesse meu poema, eu estou fazendo uma intertextualidade. Então, é quando eu me refiro a um outro texto já existente. Um outro exemplo de intertextualidade que nós temos. Vocês já viram um quadro que é a Mônica, da Turma da Mônica, vestida de Mona Lisa? Já viram? Eu nunca vi. Tem um quadro que é a Mônica mesmo, né, da Turma da Mônica, e ela tá vestida de Mona Lisa. E é bem evidente, né, que ela tá querendo imitar esse quadro. E aí nós temos um outro tipo de intertextualidade, né, porque é um novo quadro, lembrou? É um novo quadro que está fazendo referência a um que já existe. Então, é um texto que se refere a um texto já existente. Isso que é intertextualidade. O quadro é tipo assim, ó. Isso. É o quadro da Mônica Lisa, né, que falam. Depois eu mostro para vocês, tá? O que nós temos aí na página 201 é justamente isso. Nós vamos estar falando de intertextualidade. Porque no poema, é um poema que vai pensar o mito de uma forma nova, mas já está se referindo a uma história que já existe. Então, por isso que é um texto que está fazendo referência a outro, tá? Então, vamos ler o que o Machado de Assis escreveu sobre o mito de Prometeu. É uma outra ótica, uma outra forma de pensar. O desfecho. O que é desfecho? Vocês sabem o que é? Desfecho é como termina uma história. Então, por exemplo, o desfecho da história é o final da história. Como que os problemas todos se resolvem para chegar num final. Tá? Isso que é um desfecho. Então, aí me parece que ele vai falar do mito de Prometeu sob a ótica do desfecho desse mito. Prometeu sacudiu os braços manietados e Súplice pediu a eterna compaixão. Ao ver o desfilar dos séculos que vão, pausadamente, como um dobre de finados. Vou auxiliar vocês o que está escrito. Página 201, tá? Bom, Prometeu sacudiu os braços manietados. Manietados são os braços presos, tá? Então, os braços amarrados. E Súplice, então, ele suplicou
e pediu a eterna compaixão. Por que o Prometeu pediu a eterna compaixão? O que estava acontecendo com ele para ele precisar pedir essa compaixão? Página 201. Hein, pessoal? O que aconteceu com o Prometeu para ele estar nesse desespero? Como que era a mesma história? Alguém fala aí? É que tinha um abutre que vinha comer o fígado dele. Isso, ele tinha enganado Zeus, né? E Zeus colocou um castigo para ele. Ele tinha roubado o fogo eterno, né? E dado para a humanidade. Então, Zeus o castigou, acorrentando ele numa rocha, né? Então, prendeu os braços dele numa rocha. E aí, todos os dias vinha um urubu e comia o fígado dele. E todos os dias, porque por ele ser um titã, o fígado se regenerava. Então, o urubu comia, o fígado regenerava. Então, ele ficou nesse sofrimento pela eternidade, porque ele era um imortal. Ele não pode morrer, tá? E aí, quando ele fala assim, ao ver o desfilar dos séculos que vão, então o tempo passando, né? Porque ele não morre. Então, séculos se passando ali, nesse sofrimento, nessa tortura. Pausadamente, como um dobre de finados. Dobre de finados era quando antigamente os sinos da igreja tocavam para anunciar que alguém havia morrido. Porque não tinha internet antigamente, né? Então, quando alguém morria, a forma como eles anunciavam era tocando o sino da igreja. Então, é isso que ele está remetendo. Mais de 10, mais 100, mais 1000 e mais 1 bilhão. Uns cingidos de luz, outros ensanguentados. Súbito sacudindo as asas de tufão, fita-lhe a águia em cima, os olhos espantados. Aí nesse poema, ao invés de ser um urubu, é uma águia, né? Que se alimenta do fígado dele. Tem umas variações o mito, é normal isso, tá? Então aí o que ele tá falando? Tá falando do tempo que passa. Mais 10, mais 100, mais 1000 e mais um bilhão. Então é todo esse tempo que dá anos, 100 anos, 1000 anos, 1 bilhão e não acaba a tortura. Uns cingidos de luz, outros ensanguentados. Súbito sacudindo as asas de tufão. Aí a águia, né, que tá se aproximando. Então tá sacudindo as asas. E tá ali a águia em cima, os olhos espantados. Então até a águia tá espantada com a situação, né? Aí olha o que acontece. Lembram que no começo do poema ele tá suplicando aos céus? Então olha o que vai acontecer agora. Pela primeira vez, a víscera do herói. Víscera são os órgãos internos. Então, o fígado do herói. Então, pela primeira vez, o fígado do herói, que a imensa ave do céu perpetuamente rói, deixou de renascer as raivas que a consomem. Então, o que aconteceu com o fígado do herói? O que aconteceu com o fígado de Prometeu nesse momento? Para de se regenerar. Muito bem. Parou de regenerar. Então, parou de renascer. Uma invisível mão as cadeias dilui. Então, as cadeias, né, aquilo que o aprisionava, essa invisível mão retira. Então, retira as amarras de Prometeu. Frio, inerte ao abismo, um corpo rui. Acabara o suplício e acabara o homem. O que aconteceu aí com Prometeu nesse momento? Hein? Ele morreu. Morreu. Então, finalmente, ele se libertou do castigo que ele estava condenado pela eternidade. É que Prometeu era imortal e não poderia morrer nunca. Ele ia ficar preso naquilo para sempre. Mas as vozes do céu ouviram as súplicas dele e decidiram que então tudo bem, então vamos dar paz para esse ser, vamos deixá-lo morrer. E aí Prometeu morre no final desse poema escrito por Machado de Assis. Não foi exatamente assim que aconteceu na história, né, de Prometeu. No final, Prometeu ele acaba sendo resgatado por Hércules. Mas o Machado de Assis, ele resolveu pegar essa história e dar um novo final. A gente tem a possibilidade de fazer isso, né?
Por isso que os textos estão sempre em movimento, assim, a gente sempre pode atualizar as histórias que já existem. Então, dar outras invenções para aquela história, né? Essa foi uma outra forma que o Machado de Assis encontrou para dar um desfecho para Prometeu, que é finalmente ele encontrando a morte. E aí é legal, porque a gente geralmente interpreta a morte de uma forma muito pessimista. Então, alguém morre, é uma dor tremenda, né? A gente, muitas vezes, costuma temer a morte. E o que o Machado de Assis fez aí? Ele pegou o símbolo da morte, e a morte, na verdade, se tornou um alívio para aquele que estava sofrendo por toda a eternidade. Então, foi uma paz que, de uma certa forma, Prometeu encontrou, né? Então, aí, para Machado de Assis, a morte simbolizou a paz. Nesse caso, né? Nessa situação. Porque ele estava condenado a sofrer. Ok? Vamos virar a página? Então, vendo essa imagem aqui da primeira página, né? Da página 201. É ele acorrentado, né? Dá para ver as correntes aqui em cima, acorrentado na rocha. E aqui a gente consegue ver também a águia ou o urubu, né? Depende da versão do mito. Comendo o fígado dele. Então, abre a barriga, né? E depois que abre a barriga, vai lá e come o fígado. Imagina você passar por tudo isso, assim, todos os dias. Infinitamente. Dureza, né? Vira a página. Página 202. Então, agora a gente vai falar um pouco de poema, né? Poesia. O que é um soneto? Soneto é uma composição poética construída com 14 versos. Os sonetos, geralmente, eles vão ter, né? Duas estrofes, que nem aqui, ó, tá vendo? Duas estrofes de 4 versos, ou seja, 2 parágrafos com 4 linhas, né? Falando de uma maneira que vocês consigam compreender melhor. E 2 parágrafos, 2 estrofes de 3 linhas. 2 estrofes de 3 versos. Certo? Isso é um soneto. Então, é um poema constituído por 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Aí tá lá o significado de verso, né? O que é um verso? É cada uma das linhas de um poema. E a estrofe é um conjunto de versos. Estrofes de 4 versos são quartetos. E estrofes de 3 versos são tercetos. Então, a gente também pode falar que o soneto ele é constituído por 2 quartetos e 2 tercetos, tá? Você leu 2 textos que falam do mesmo assunto, mas tratando-o de modo diferente. Monteiro Lobato é mais simples, escreve direto, interfere na mitologia, colocando personagens criadas por ele. Machado de Assis é mais elaborado, trata do assunto de forma mais dramática e observa-o do ponto de vista humano, embora também transgrida a história dando a ela um outro final. Transgredir, então, quer dizer essa ideia de mudar, transformar. Então, é isso que eles fazem, né? Tanto Monteiro Lobato quanto Machado de Assis. Eles transformam um mito. O texto mantém um diálogo com a mitologia grega. Dizemos, portanto, que se trata de intertextualidade. Então, quando um texto se refere a outro, aí a gente tem a intertextualidade, né? Tá vendo como eles falam que esses textos aí, eles mantêm um diálogo com a mitologia grega. Então, eles são textos que conversam entre si, que se referem, né? Para refletir. Reler o poema de Machado de Assis, reescrevendo em prosa. Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer em outro momento, né? Que agora não dá para a gente reescrever. Mas dá para a gente imaginar, né? Como que a gente reescreveria esse poema, transformando ele em prosa? O que é prosa? Vocês sabem me dizer? É um texto que é escrito em parágrafos, tá? Que nem, por exemplo, aquele que nós lemos do Monteiro Lobato. Conversa. Não, a prosa não é uma conversa. O poema, por exemplo, ele é escrito em versos, não é? Então, assim, a gente pega os versos, vocês veem que são linhas que não ocupam a página inteira. Ele não é escrito com parágrafos, com pontuação, né?
com diálogos, por exemplo, ele tem uma forma de se escrever. Agora, a prosa é aquele texto que a gente está mais acostumado a ver, que é escrito em parágrafos, tá bom? Então, a gente poderia, assim, mais para frente, reescrever esse texto em prosa. Agora não dá, né? Porque o nosso tempo é curto. Mas mais para frente a gente poderia transformar assim. Dá para fazer, tá? Vamos lá, atividade 1. Vocabulário. 1. Com base no que você conhece sobre a história de Prometeu, tente descobrir o que significam os termos apontados abaixo. Se necessário, consulte o dicionário. Então, se necessário, vocês olham no dicionário. Vamos ver se vocês conseguem saber o que significam essas palavras sem olhar no dicionário primeiro. A. Manietado. O que é manietado? Alguém sabe? É tipo que tá amarrado? Isso, tá com as mãos amarradas, amarrado, preso. B. Súplice. É tipo que tá pedindo alguma coisa para alguém, muito. Isso. É aquele que suplica. Então, ele tá fazendo uma súplica, né? Tá suplicando aos céus, tá pedindo aos céus uma salvação. C. Dobre de finados. Esse eu falei o que é. Vocês lembram? É quando bate sino falando de uma morte. Isso. Quando o sino da igreja anunciava a morte de uma pessoa. Então, é isso que significa. Já tem um símbolo que me soa um tanto macabro ainda, né? Vocês sentem um pouco disso? Imaginar os sinos da igreja tocando porque alguém morreu. Não. É um símbolo forte aí, né? Que o Machado colocou pra gente imaginar e sentir. Parece sentir toda uma dor aí, né? De um bairro. Oi? Eu tô acostumado. É? Você não sente a imagem, o peso da imagem? É estranho, né, professora? Porque numa igreja alguém morrer, entendeu? Não é que a pessoa morreu na igreja. É que a igreja era uma forma de avisar que alguém tinha morrido. Então, alguém morreu. Aí um familiar ia lá até a igreja avisar. E aí, lá da igreja, eles tocavam o sino. Então, era assim, não era que a pessoa morria na igreja. É que alguém ia avisar lá. Página 202. Então, eu vejo um símbolo forte aí que ele colocou, né? Desses sinos tocando, anunciando uma morte. D de dado. Vísceras. O que é vísceras? É os órgãos internos. Perfeito, órgãos internos. E letra E, o que é consumir? É tipo comer alguma coisa. Isso, ingerir, né? Tipo comer, que era o que a águia fazia, comia o fígado lá do pobre do Prometeu. Aí agora a gente vai falar do Machado de Assis. Vocês já tinham lido alguma outra coisa dele? Em alguma outra apostila? Já tinham ouvido falar no Machado de Assis? Eu acho Não. que já. Ele é um autor importantíssimo para a nossa literatura brasileira. Ele foi, assim, super renomado, super reconhecido. E ele veio, assim, de uma situação em que tudo conspirava contra ele. Porque ele tinha tudo para não conseguir alcançar nada. Mas ele alcançou o mundo, ele ficou extremamente reconhecido. E até hoje, ele é um dos escritores brasileiros mais importantes da nossa literatura. Quando eu penso, geralmente, assim, em literatura brasileira, um dos primeiros nomes que vem na minha cabeça é o do Machado de Assis. Ele é fantástico. Talvez agora, né, vocês sejam muito jovens para apreciar o texto dele. Mas quando vocês forem um pouco mais velhos, eu acho que vocês vão gostar bastante, se vocês continuarem insistindo na leitura. Porque ele, assim, é um autor que desvenda o que é o brasileiro, o que é a nossa sociedade brasileira. Então, ele é como se fosse aquele que está observando tudo e entendendo tudo. E aí, depois, ele vai mostrando para o leitor
como que é que a sociedade brasileira se comporta? Quais são as falhas, quais são os vícios e as virtudes da nossa sociedade? Então, ele coloca isso no texto dele de uma forma genial. Eu sou muito fã desse autor. Então, vamos ler um pouco mais sobre ele. Aí eu já vou avisando, já vou falando para vocês, tá? O que é para vocês preencherem. Preencha as lacunas a partir das informações que seu professor irá fornecer. Machado de Assis foi o maior escritor brasileiro do século XIX. Não teve estudos regulares, tá? Então, aí é regulares que vocês vão colocar. Ou seja, o Machado de Assis, ele não foi para a escola, por exemplo. Ele era de uma família extremamente pobre, o Machado. Ele nasceu numa época em que a escravidão tinha sido recentemente abolida e ele era negro. Então, ele sofreu todos os preconceitos possíveis, que eram muitos naquela época, raciais. Ele era filho, inclusive, de um ex-escravo. E a mãe dele também era extremamente humilde, ela era uma lavadeira. Então, ele não tinha, né, oportunidades de estudar. E mesmo assim, ele foi fantástico, assim, né? Então, ele tinha uma inteligência acima do normal. Então, aí, estudos regulares, sendo considerado autodidata. O que é autodidata? Vocês sabem? Autodidata é aquela pessoa que tem a facilidade para aprender as coisas sozinha. Então, não precisa, por exemplo, de um professor. A pessoa já consegue aprender sozinha mesmo, pega o livro e aprende. Então, o Machado de Assis era assim. Por isso que ele se desenvolveu tanto, porque mesmo ele não indo para a escola, ele era autodidata. Então, ele era um gênio mesmo, né? Ele era à frente do seu tempo. Escreveu contos, romances, crônicas, poemas, crítica literária e teatro. Em sua obra, preocupa-se mais com o desnudamento. Vou escrever aqui para vocês, tá? Com o desnudamento interiores do ser humano. O que quer dizer esse desnudamento interiores do ser humano? Quer dizer que ele revelava o que era o ser humano. Então, ele ia além das aparências do ser humano. Ele tinha uma forma de escrever e de reparar a sociedade que ia muito profundamente. Então, ele conseguia desvendar o que era o ser humano. Ele trazia denúncias ali para a própria sociedade. Então, né, o desnudamento dos aspectos interiores do ser humano, do que com a descrição. Do que com a descrição da paisagem ou do meio social. Então, ele se preocupava muito mais em ir pelos aspectos interiores do ser humano, então ele se preocupava muito mais em falar daquilo que era o caráter do ser humano, do que em ficar descrevendo as paisagens, né? Então, ele não se preocupava tanto com descrições no texto dele. Ele se preocupava mais com essa revelação aí do que era o interior do ser humano. É pessimista, amargo e quase sempre mostra-se desiludido com as perspectivas do homem, da vida e do mundo. Então, ele tem uma visão bem pessimista do que é a nossa sociedade, né? Então, ele vai sempre denunciando e mostrando o quanto a nossa burguesia é hipócrita, o quanto as pessoas são traiçoeiras, o quanto as pessoas enganam. Então, o Machado, ele é aquele autor que ele vai mostrar o pior do ser humano. Né? O que tem de pior ali do ser humano é o que ele vai mostrar nos textos dele. Prometeu, de o desfecho, tem o final esperado para toda a humanidade. Então, é o suplício. Tende a ter um fim quando as vísceras do Titã deixam de renascer. Ok? Pegaram tudo, né? Tá tudo aí, escrevi aí no chat para vocês também. Atividade 2. Responda as questões de acordo com o texto. 2. De quantos versos o poema é composto? Quantos versos tem o poema?
14. 14, muito bem. Qual a primeira, Dan? Da atividade B? A primeira é regulares. Depois, autodidata. Tá bom. Então, vamos continuar. Como eles estão dispostos? Como que tá separado os versos? Como eles estão agrupados? Lembra que eu falei como que é composto o soneto? São por 2 quartetos e 2 tercetos. Então, 2 estrofes que tem 4 versos e 2 estrofes que tem 3 versos, tá? Então, aí é 2 quartetos e 2 tercetos. 4. Para que o autor utiliza as rimas? Para que servem as rimas aí do texto? Para que vocês acham que servem as rimas? Por que um autor escolhe colocar rimas num poema, por exemplo? É para dar sonoridade. Muito bem. Para dar uma musicalidade para o poema, né? Porque quando tem ritmo, quando tem rima, ele dá como se fosse uma música, ou dá uma sonoridade legal para o poema. Então, é para isso que geralmente servem as rimas. 5. Quais são os pontos comuns dos dois textos? O texto do Monteiro Lobato e o texto do Machado de Assis. O que eles têm em comum? Isso, Prometeu. Os dois falam sobre o castigo de Prometeu. 6. Cite a passagem do texto de Machado de Assis que corresponde ao trecho. Há milhares de anos que ele geme de dor. Há milhares de anos que o abutre lhe rói o fígado. Aí é o texto do Monteiro Lobato, né? Qual que é, no texto do Machado de Assis, a parte que corresponde a esse trecho? Lá do poema. Ó, aí o Monteiro Lobato há milhares de anos que ele geme de dor. Há milhares de anos que o abutre lhe rói o fígado. Qual que corresponde ao texto que tem a mesma ideia que está lá no texto do Machado de Assis? Olha lá no texto, para vocês me responderem. Vamos, pessoal? Volta lá no poema e vê qual que é. Tem mais de um. Pode repetir. Aí tá pedindo para vocês fazerem o quê? Eles escreveram um trecho do texto do Monteiro Lobato que está contando dessa mesma história, que diz assim no trecho: há milhares de anos que ele geme de dor. Há milhares de anos que o abutre lhe rói o fígado. Qual que é o verso ali do poema agora, do Machado de Assis, que a gente leu hoje, que corresponde, que tem um significado bem parecido com esse trecho aí do texto do Monteiro Lobato? Professora, é esse Oi. aqui?
mais 10, mais 100, mais 1.000 e mais 1.000.000. Isso mesmo, porque esse aí está indicando o tempo, né, que está se passando e que ele continua preso à mesma situação. Tem uma outra que também dá para colocar, que é na hora que fala que ele está roendo, que ele está, que a ave está comendo o fígado dele. Qual que é a parte? Vou mostrar para vocês, então. Já que vocês estão em silêncio. Ó, são esses aí que eu mandei. Ó, mais 10, mais 100, mais 1.000 e mais 1.000.000.000. Então, esse indica o tempo que está se passando, né? E ele preso à mesma situação. E aí tem um mais para baixo, lá no terceiro. Pela primeira vez, a víscera do herói, que a imensa ave do céu perpetuamente rói. Então, esse daí também está mostrando, né, a ação da ave que rói, que come o fígado de Prometeu. Tá? Então, são esses aí. Sete. Indique a passagem do texto de Machado de Assis que contradiz o mito do Prometeu. Qual que é a parte do texto que cria um novo desfecho para Prometeu? Uma criação aí que é do Machado. Vão pensando aí que eu vou abrir a porta pro meu gato, tá? Qual que é a parte da história que é diferente do mito? E aí, descobriram? Qual que é a parte que é diferente? Onde que é diferente da história? Aí, professor. Já sei, Gente, são nos... já Pode sei. falar, Nicolas. Pode falar. Que tem que falar qual é o que contradiz o texto real, né? Qual que é a diferença do mito real aí? O que o Machado trouxe de novo para essa história? É que o Prometeu morreu. Aí ele Isso. foi liberto pelo castigo. Isso, porque não aconteceu isso, né? De fato. Sim. Não foi... Zeus não acabou perdoando Prometeu. Na verdade, Prometeu foi liberto por Hércules. Então, o que a gente pode colocar é nos dois últimos tercetos, que é o momento em que mostra que Prometeu morreu. Isso não aconteceu, de fato, tá? Só é na versão do Machado de Assis. 8. Com base nas informações fornecidas por seu professor, o que aconteceu a Prometeu no final do texto de Monteiro Lobato? O que aconteceu mesmo? Acabei de falar. Ele foi resgatado por Hércules. Isso mesmo. Prometeu foi salvo por Hércules. E o que aconteceu a Prometeu no final do soneto de Machado de Assis? Ele morreu. Uhum. Ele pediu compaixão, né? Então, pede compaixão e morre ao ser libertado. Dez. Qual das passagens abaixo melhor exemplifica o verso?
ao ver desfilar dos séculos que vão. Então, aí é o verso que nós temos, né? Qual dessas outras passagens aí melhor exemplifica esse verso aí que está mostrando ao ver desfilar? Isso, a B de bola. Mais 10, mais 100, mais 1000 e mais 1 bilhão. Porque os dois estão falando dessa passagem do tempo, né? Então, a 10 é a letra B. 11. O verso que a imensa ave do céu perpetuamente rói faz referência ao castigo eterno de Prometeu, que tem o seu fígado ruído pelo abutre, mas constantemente renascido. Sim ou não? O que vocês acham? Vamos ver a B, então. B. A grande ave que chega para matar Prometeu. C. Ao sofrimento de Prometeu e a dor que ele sentirá quando seu fígado for comido pelo abutre. Eu acho que é a C. Ó, mas olha o que está falando aí. Que a imensa ave do céu perpetuamente rói. O que a ave perpetuamente rói? Não, calma. Aí está fazendo referência ao castigo eterno. Ao castigo eterno de Prometeu, que tem o seu fígado ruído pelo abutre, mas constantemente renascido. Letra A. Acabamos a parte da apostila. Agora eu vou ler para vocês a outra versão que eu tenho do mito, que é uma interpretação diferente. Tem alguma coisa que vocês querem falar a respeito dessa parte que a gente acabou de ver? Alguma coisa que vocês queiram comentar? Alguma coisa que vocês tenham gostado? Ou não gostado? O que vocês sentem do Prometeu? O que vocês acham sobre ele? Eu acho que tipo, posso dizer, eu acho que sem ser o do Machado de Assis, qual é o nome do outro ator? Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato devia ter escrevido a parte que o Hércules foi salvar o Prometeu. Mas ele escreveu, é que a apostila não colocou por inteiro, né? Mas tem sim essa parte. E essa parte, na verdade, o Monteiro Lobato pegou do mito original, que é o mito dos 12 trabalhos de Hércules. Um dos trabalhos de Hércules é resgatar Prometeu. Para que servem esses 12 trabalhos de Hércules? É porque Hércules, na verdade, ele é um semideus. O que é um semideus? É um homem, né? Que é metade deus, metade humano. Porque a mãe de Hércules era humana e o pai de Hércules é Zeus. Então, ele é um semideus. E eu acho que esses 12 trabalhos que ele tinha que realizar seriam uma prova de que ele podia ascender ao Olimpo. Então, ir lá para o Olimpo, que é onde habitam todos os deuses. Eu acho, professora, que Zeus ele podia ter dado um castigo menos assim para Prometeu, tipo, rebaixar ele, alguma coisa do tipo, não a esse ponto. Foi pesado, né, o castigo de Zeus. Não foi brincadeira, não. Mas quem que vocês acham? Vocês conseguem enxergar aí alguém que é um vilão? Alguém que é um bonzinho? Vocês conseguem enxergar isso na história? Sim. Quem que para vocês é o vilão da história? Zeus. E quem que é o mocinho? Hércules. Prometeu. Ó, o Nicolas foi esperto, hein? Hércules. Hércules de fato, né? Ele é o mocinho de todas as histórias. E aí o Gui já falou que é o Prometeu. Essas duas histórias, elas dão a entender um tanto disso, né? Que Zeus é completamente mal e que Prometeu foi o pobre injustiçado que sofreu. Aqui nesse livro que eu vou ler agora para vocês, a gente vai ver uma interpretação um pouco diferente, que justifica um tanto os atos de Zeus, que faz a gente entender um pouco o lado de Zeus. Então, eu vou ler agora para vocês. Espera aí. Voltei. É que meu gato não sabe se ele quer ficar dentro do quarto ou se ele quer sair. Aí eu tenho que ficar sendo a porteira dele.
Bom, vamos ler agora para vocês verem essa diferença dessa interpretação do mito? Então, eu vou pegar da metade, eu não vou ler tudo, tá bom? Vou ler mais aonde nos interessa. O mito conta que o titã Prometeu moldou um boneco de barro, procurando dar-lhe todos os atributos dos deuses. Quem que era esse boneco de barro que Prometeu estava moldando? Hein? Professora, você pode repetir, por favor? Repito. O mito conta que o titã Prometeu moldou um boneco de barro, procurando dar-lhe todos os atributos dos deuses. Página nenhuma, eu estou lendo do meu livro aqui, tá? Só estou trazendo uma outra versão do mito para vocês. Quem que é esse boneco de barro aí? Quem que vocês acham que Prometeu estava moldando aí? Eu não faço ideia, professora. Era o homem. Aí tá contando o mito da criação, né? Como que surgiu o homem? Lembra que eu contei para vocês que Prometeu e o seu irmão, eles que criaram a vida na Terra para os gregos, né? Para os gregos antigos, lá na mitologia grega. Foi o irmão de Prometeu criou os animais e Prometeu ficou responsável pela criação do homem. Então, isso que ele está fazendo, de pegar o barro e moldar um boneco de barro, ele está criando o homem. E o que ele queria colocar para o homem? Ele queria dar todos os atributos dos deuses para os homens. Este, ao vê-lo moldando o boneco, resolveu presenteá-lo, cada um com uma dádiva. Assim, dizem que concedeu-lhe a vaidade ao pavão. Então, o que eles estavam fazendo, né? O irmão de Prometeu e Prometeu, eles estavam dando qualidades, assim, para as criaturas que eles estavam criando. Então, por exemplo, ele deu vaidade ao pavão, outro a timidez da lebre, outro a ferocidade do tigre, outro a astúcia da raposa, e assim por diante. Então, para cada ser, eles foram dando uma qualidade, né? Finalmente, o grande Zeus decidiu animar o boneco, permitindo ainda que Prometeu moldasse muitos outros, para que não ficasse só. Assim nasceu o humano primordial, que não era nem homem nem mulher, pois era imortal e não precisava multiplicar-se. Então, naquela época, né, que eles criaram, que Zeus e Prometeu criaram o homem era imortal. Então, eles não nasciam, eles não tinham o dom de nascer e morrer. Então, não existia, por exemplo, a reprodução, tá? Porque eles eram fixos. Eles iam existir pela eternidade. Aí, olha o que acontece. Esses humanos passaram a seguir os deuses, que eram sua medida por excelência. Sua medida por excelência quer dizer que eles se inspiravam nos deuses. Mas um dia, Prometeu quis para os homens mais do que isso, pois sonhava com eles conquistar o Olimpo e destronar Zeus. Então, olha o que nessa versão era o objetivo de Prometeu, né? Ele queria que os humanos superassem os deuses. Ele queria que os humanos tirassem Zeus lá do Olimpo e comandassem o Olimpo, pegassem o Olimpo para eles. Declarou ainda que assim não precisaria dos deuses, nem para obedecer, nem para cultuar. Então, ele estava renegando os deuses aí, né? Então, não precisa obedecer os deuses, não precisa cultuar os deuses. Seriam a medida de todas as coisas. Então, os seres humanos que iam dominar tudo. Tentou também enganar a Zeus, oferecendo-lhe um presente. Qual que é o presente que ele engana a Zeus? Vocês lembram? Lembram qual que era o presente? Era tipo uma carne lá que o menor pedaço era o melhor e o maior era o pior. Isso, muito bem, é isso mesmo. Então, olha só. Além dele ter essa ambição de destronar os deuses e colocar o ser humano como o todo-poderoso, né? Ele ainda enganou Zeus. Como que ele enganou Zeus? Tentou também enganar a Zeus, oferecendo-lhe um presente. Para tanto, matou um belo touro e separou as carnes e gorduras e os ossos da pele do animal. Envolveu os ossos na gordura e as carnes na pele, de tal modo que um fardo ficasse maior que o outro. Então, o fardo maior era aquele que estava cheio de osso, né? E o menor era o que estava com as carnes mesmo.
Ofereceu, então, um banquete ao grande Zeus, pedindo-lhe que escolhesse um dos fardos para servi-lo. O senhor do Olimpo, naturalmente, escolheu o maior, mas ficou muito irado quando descobriu ter sido enganado por Prometeu. Além disso, prometeu roubar o fogo divino para dá-lo aos homens. Então, aí, o que o fogo divino representa nessa história? O fogo divino que o Prometeu roubou representa o símbolo da inteligência. Então, olha o poder que ele deu para os homens. Ele deu a inteligência para os homens. Um poder muito grande. Professora, E passou por cima de Zeus. Diga, Nicolas. falando nisso, né, de Prometeu e de Zeus, eu lembro, faz algum tempo atrás, eu vi um filme que era tipo assim, tinha o filho de Poseidon, e acho que aí o filho de Zeus roubou, tipo o relâmpago de Zeus, tipo alguma coisa do tipo. Aí, se não devolvesse, Poseidon e Zeus iam fazer uma briga, uma guerra. Ah, é o Aí- Ladrão de Raios, esse aí que você assistiu, Isso, né? Percy ladrão de Jackson. raios. É o Percy Percy Jackson. Olha, eu nunca vi o Percy Jackson, mas falam que o livro é 1000 vezes melhor que os filmes. Que os filmes não são bons, mas que os livros são bons. Acho Eles que só se lançam vocês 2 gostam, filmes. acho que se vocês gostam de mitologia, dá para vocês lerem um pouco também de Percy Jackson. É um livro legal para vocês. Sim, ele lançou 2 filmes. É uma trilogia, né? Então, esse aí é um filme que faz uma intertextualidade também com a mitologia grega. Faz referências à mitologia grega. Então, vamos ver, né? Esse fogo divino aí, ele representa a inteligência. Então, o que o Prometeu deu para os homens? Deu poder. Quem é inteligente tem poder, né? Não, indiscutivelmente. Zeus chamou o Titã e perguntou-lhe: roubaste o fogo para dá-lo aos homens? Com que medidas justas governarás seu uso? Como impedirá o desvario do poder que dele emana? Como conseguirás que as criações do fogo divino não resultem em destruição nas mãos dos homens desmedidos? Então, o que Zeus está questionando? Você deu o fogo divino para o homem. Como que você vai controlar o uso desse fogo aí pelos homens? Como que você vai controlar que os homens vão usar esse fogo divino para o bem e não para causar destruição? Vocês acham que o homem usou o fogo divino, ou seja, a inteligência dele, só para causar o bem? Pensando na nossa humanidade. Acho que não, professora. Dá um exemplo para mim do que você acha que a gente faz na nossa humanidade, assim, né, na história da humanidade, que foi usar, assim, de um poder para fazer o mal. Tem muitos exemplos, né? Tipo... O Daniel falou um ladrão, né, por exemplo. Por exemplo, um ladrão. Mas a gente pode ir, assim, né, em exemplos mais gerais. Por exemplo, o que a gente faz com a natureza. Para queimar a selva ia ser muito mais fácil. Para destruir casas ia ser mais fácil. Para causar acidente ia ser mais fácil. Para guerras, então, terrorismo, né, por exemplo. Então, por exemplo, a bomba nuclear, né, que jogaram lá em Hiroshima e Nagasaki. Foi fruto da inteligência humana, né? Então, assim, é isso que Zeus está questionando. Você deu a inteligência, mas como que você vai controlar que esses seres humanos, eles não vão usar essa inteligência para causar destruição? Então, é isso que Zeus está questionando Prometeu, né? E parece que ele tem uma razão aí. Tem um sentido no que Zeus está falando. Se a gente olha a história da nossa humanidade. Né? Numa história em que a gente escravizou, em que a gente matou por dinheiro e continua fazendo isso. Diga, Nicolas. Eu acho que se Prometeu fez isso, e como se ele é um deus, ele é inteligente, como ele fez isso, eu acho que tem algum motivo para ele ter feito isso. Acho que ele não ia só fazer, vou criar inteligência só para fazer mesmo. Mas qual que era o motivo? Você lembra que eu comentei lá em cima? Qual que era o desejo de Prometeu? Ele queria conquistar o Olimpo. Ele queria que os homens superassem os deuses, para poder conquistar o Olimpo. Sim. Então tem um motivo aí, né, também.
Então, vamos continuar a leitura? Em resposta, Prometeu tentou enganar Zeus, oferecendo-lhe o banquete de ossos e gorduras, ou seja, praticou o primeiro ato, símbolo da condição humana, o engano e a mentira. Então, no momento em que Prometeu engana Zeus com esse pedaço de carne, ele está cometendo o primeiro ato que diz muito sobre a condição humana, que diz muito sobre a nossa humanidade, né? Ele foi o primeiro que trouxe o engano e a mentira. Então, ele já inaugura, né, essas desvirtudes, né, esses vícios aí para a humanidade. Ele é o primeiro que engana e mente. Alguns dirão que Zeus foi ingenuamente enganado por Prometeu, sendo este mais esperto. Mas é uma observação ingênua, pois Zeus, ao aceitar o maior, quis mostrar que os deuses estão acima da falsidade, das aparências e da mentira. Então, quando Zeus aceita o maior, quer dizer o quê? Quer dizer que para Zeus era inconcebível existir a mentira e o engano. Então, ele nem pensa que existe a possibilidade dele estar sendo enganado. Então, ele aceita o maior, porque para ele, a verdade é aquilo que ele está vendo, né? Não existe a verdade escondida, como é o caso que Prometeu está fazendo. A verdade é só aquilo que ele vê. E o que ele vê? Ele vê um pedação de carne grande, então aquilo é a verdade. Então, vamos lá. O que estava à vista, ou seja, o fardo maior, deveria conter a maior oferenda, que era a justa parte para o maior dos deuses. Então, não existia essa possibilidade, assim, para ele, de haver uma enganação, de haver aquilo que parece ser uma coisa e no fundo não é. Então, Prometeu inaugura isso, né? Prometeu, ao esconder as carnes no fardo menor, inaugurou a condição humana e justificou a separação entre homens e deuses, pois iniciou o que era que separava a essência da aparência. Então, ó, foi aí que o Prometeu, ele mostrou, os humanos são diferentes dos deuses. Por quê? Porque os humanos enganam. Os humanos estão presos na condição da aparência. O que é a aparência? É aquilo que parece ser uma coisa, mas no fundo é outra. Isso para os deuses não existia. Quem inaugura isso é Prometeu. Ele que traz a enganação. Assim, Zeus declarou: provaram o poder e a seu desvario sucumbiram. Fizeram da aparência um engano da essência. Criaram o duplo e cercaram-se do ambíguo. Espalharam o escândalo e semearam a perplexidade. Então, aí é a indignação, né, de Zeus, o que ele mostra aqui, ó, tudo que vocês estão inaugurando como seres humanos. Decidiu, então, castigar Prometeu e os homens. Ordenou que Prometeu fosse acorrentado no Cáucaso com uma águia a comer-lhe o fígado durante 30 anos ou 30 séculos, conforme a versão. Aqui já é um pouco diferente, né? As novidades do mito, né? Aqui não é pela eternidade, é por 30 séculos ou 30 anos. O que mais que Zeus condenou? O que mais que foi o castigo de Zeus? Condenou os homens à perda da imortalidade, dizendo-lhes: eu vos abandonarei à sua própria sorte sina. De hora em diante, ordeno que os deuses partam e se retirem para o céu, e que os homens sejam abandonados. Então é isso que ele faz, né? Ele separa os homens dos deuses, porque antes os deuses e os homens viviam juntos, nessa versão do mito, né? Eles viviam juntos. E além disso, os homens que eram imortais passam a serem mortais. Então eles são abandonados pelos deuses. Os deuses vão para o Olimpo e os homens ficam aqui na Terra com a sua condição da mortalidade. Não é isso que queriam? De hora em diante, os deuses apenas sugerem o destino a cumprir. Aqueles que os seguirem, acalantados serão, mas aqueles que os negarem, arrastados serão. Declaro ainda que na terra tudo agora se paga. O homem obterá alimento com o suor do seu rosto. Uma desgraça nunca virá só, ela será tripla. Ordeno finalmente que se vistam, pois sua nudez não revela a essência. Ao contrário,
na aparência, escondem a verdade. Então, olha o que ele está trazendo também, né? Quais foram os castigos de Zeus para a humanidade, que o enganou e inaugurou a mentira? Os deuses foram embora, foram para o Olimpo, e o homem se tornou mortal. Além disso, agora, tudo que os homens fossem conquistar seria pelo próprio suor. Então, antes eles tinham comida à vontade, né? Eles não precisavam trabalhar para isso. Agora tinham que trabalhar para se alimentar e para se sustentar. E, além disso, aqueles homens que seguirem o destino que os deuses lhe dessem seriam abençoados. E aqueles que não seguissem seriam amaldiçoados. Então, olha quanto o peso do castigo que Zeus trouxe para a humanidade, né? E depois, e qual que é o último, né? No último ele fala assim: ordeno finalmente que se vistam, pois sua nudez não revela a essência. Ao contrário, na aparência escondem a verdade. Então, isso da gente, antes, né, os seres humanos, né, na história aqui, eles não usavam roupas. Por quê? Porque não existia a ideia da vergonha. Agora, Deus está falando, agora vocês vão usar roupas. Por quê? Porque vocês, na aparência, escondem a verdade. Então, vocês vivem de aparências. Então, por isso que vocês vão usar roupas. Então, olha o que significa esse símbolo aí da gente usar roupa. O que está em jogo é uma interpretação muito mais factível do que representa a vergonha. Então, o que é essa vergonha aí que nós temos ao usar as roupas? Em outras palavras, a vergonha dos homens perante Deus não reside em expor os seus genitais. Então, o problema não é a gente mostrar os genitais, né? O problema é o quê? Mas em sua capacidade de mentir. Ou seja, o que representa a verdadeira separação entre homens e deuses é que os homens mentem e falsificam a essência na aparência. E por isso devem vestir-se. Então, a vestimenta, as roupas, é esse sinal, né, de que a gente engana pelas aparências. Que a gente não se mostra por inteiro verdadeiramente. Então, é essa a outra versão do mito de Prometeu. E aí? O que vocês acharam dessa versão do mito? Legal. Vocês conseguiram entender tudo? Ou não? Algumas partes vocês ficaram com dúvida? Não fiquei com dúvida, não, pessoal. Não? Não. E agora, vocês acham que dá, de fato, para separar Zeus como vilão e Prometeu como mocinho, exatamente? Hein? Como assim? Lembra que eu perguntei antes para vocês? Vocês acham que aí na história tem um mocinho e tem um vilão? Aí vocês falaram, acho que Prometeu é o mocinho e Zeus é o vilão. E agora, depois a gente vê essa outra interpretação do mito, o que vocês acharam? Não, né? Daniel tá falando ali. Nenhum deles era mocinho. Então, sempre tem ali, tinha aí coisas por trás, né? E tinham ensinamentos por trás. Lembra que eu falei para vocês que os mitos, eles servem para trazer uma explicação daquilo que a gente não consegue explicar? Naquela época, na Grécia Antiga, não existia, assim, existia ciência, mas não era tão forte como hoje. Então, a gente tinha muitas perguntas e poucas respostas. Por onde eles tiravam as respostas? Por meio das histórias. Então, eles liam essas histórias e eles acreditavam naquilo. Eles acreditavam que, de fato, essa condição do homem ser mortal vinha dessa história aqui. Vinha desse crime que Prometeu cometeu. Vinha dessa tentativa de enganar os Zeus, de querer superar os deuses. E aí, na mitologia clássica, né, na mitologia grega, querer superar os deuses é sempre um crime. E eles sempre serão castigados por ter essa prepotência de querer castigar os deuses. Tem várias histórias que mostram isso. E aí, vocês gostaram? Sim. Se Prometeu não tivesse enganado Zeus, nós seríamos imortais? É o que o Daniel está perguntando, né? Segundo os gregos, sim. Mas aí é uma história, né? Eles acreditavam nessa história. Achavam que essa história era verdadeira, né? Para os gregos, sim. Se Prometeu não tivesse enganado Zeus, e se a gente não tivesse tido a prepotência de querer superar os deuses, nós seríamos imortais para os gregos.
A gente não estaria dentro, preso dessa condição humana, que eles viam como muito dolorosa, que é você ter que morrer. Então, a gente não existiria a morte, por exemplo. Nós seríamos imortais, assim como os deuses. E os deuses viveriam com a gente, aqui, né? Então, os deuses ficariam aqui do nosso lado, nos auxiliando. Tudo que a gente quisesse, a gente teria nas mãos. Como a gente enganou Zeus, quis superar Zeus, teve uma ambição aí e inaugurou a mentira, tudo o que aconteceu foi o quê? A gente caiu em desgraça, né? Agora a gente tem que trabalhar para conseguir as nossas coisas, a gente morre, a gente tem um tempo de vida só. Se a gente não segue o nosso destino, que é traçado pelos deuses, a gente também cai em desgraça. Isso para os gregos, né? Eles acreditam dessa forma, né? Então, toda a nossa condição humana de hoje, para eles, vem dessa história. Interessante ver como eles pensavam, né? Também. É. Tudo para eles tem uma explicação. Mas vocês conseguem perceber que nessa história a gente tira vários ensinamentos? Né? O que a gente faz com a nossa inteligência? Temos que ter prudência. O que a nossa ambição faz com a gente? Né? Então, a gente começa a aprender com essa história, a refletir sobre a nossa própria humanidade, quando a gente vê histórias desse tipo. E aí, mais alguma coisa que vocês querem comentar? Não. Não? E os outros? E as meninas? Vocês acharam, meninas? Escrevam aqui no chat. Gostaram, não? Mas vocês gostaram da história? Sim. Sim. Eu sou muito fã da mitologia grega. Se eu pudesse, eu só estudaria isso, porque eu acho muito legal mesmo. Se a gente tiver a oportunidade, eu posso ir trazendo outras histórias também, tá? Da mitologia, porque eu acho bem legal. Se vocês gostarem também, né? Não sei se vocês gostam tanto quanto eu. Eu gosto muito. Ah, o Dan tem um jogo de mitologia grega. Dá para aprender bastante também, né? Nos jogos. Nos filmes, né? Sempre a gente vai estar se referindo à mitologia grega de alguma forma. Ela é muito presente na nossa sociedade. Ok? Então, agora vai acabar. Acabou. Acabou cedo. Às vezes eu acabo 11h40. Tchau, Tchau, Pro. Ok? Tchau, Tchau, Pro. Tchau, gente. Pro. Tchau, Tchau, gente. tchau, tchau. Tchau, Pro. Tchau. Tchau. Até semana que vem, Pro. Até.